E agora eu vou falar do Botafogo, mas diferentemente do vídeo anterior, falando sobre o orgulho que os times brasileiros me deram, inclusive o Botafogo nesse Super Mundial. Agora eu quero falar de um ponto que eu acho negativo. Não sei qual é a sua opinião a esse respeito, mas particularmente o que o Botafogo fez com o treinador português Renato Paiva, eu achei injusto e eu achei que até esse é um dos motivos pelos quais o nosso futebol ele não vai para frente. Aqui eu não quero falar só sobre o Botafogo, que eu quero falar sobre uma filosofia de como o futebol brasileiro funciona, mais do que isso. Se você quiser aumentar esse orbital em termos de reflexão, é assim como a nossa cultura em muitos aspectos funciona, que é o que? A cultura do imediatismo, a cultura do resultado rápido, sem o tempo de plantio para a colheita, sem a paciência para que um trabalho de médio ou de longo prazo venha a prosperar. Talvez o que aconteceu com o Botafogo seja um reflexo da nossa cultura. Mas eu acho esquisito porque quem tomou essa decisão de demitir o Renato Paiva com tão pouco tempo de trabalho foi o inglês John Textor, né? E por que eu achei injusto? Primeiro que a declaração dele foi absurda, dizer que tinha que ter a obrigação de vencer o Atlético de Madrid. De onde que o Botafogo tem a obrigação de vencer o Atlético de Madrid? O Botafogo já fez muito em termos de ter conseguido se classificar no grupo da morte. Eu achei isso absolutamente extraordinário, porque eu coloquei nos bolões duas goleadas para PSG e para Atlético de Madrid. Só que um dos gigantes europeus, ele foi mandado para casa justamente aqui o Atlético de Madrid pelo Botafogo e jogou tudo que tinha durante 90 minutos. E o Botafogo ele vinha de uma situação onde ele tinha o Luiz Castro, que é retirado pelo Cristiano Ronaldo para jogar pelo Al Nassr, né? Lá em 2023, o Botafogo com 14 pontos na frente veio definhando na competição e acabou perdendo. Por erros, inclusive, de decisão do próprio John Textor, o chefão do Botafogo. Com o Arthur Jorge português, eu vi, o Botafogo é favorito a Libertadores e ao Brasileiro, leva os dois, beleza? No entanto, o Botafogo consegue reencontrar o caminho dos trilhos depois de fazer dois jogos muito ruins contra o Racing da Argentina, perdendo a Recopa Sul-Americana, colocar o time nos trilhos. O treinador Renato Paiva de Portugal me parece ser muito gente boa, disse que ia torcer pelos demais times brasileiros, mesmo quando o Botafogo foi eliminado do Super Mundial, e ele consegue classificar o time no grupo da morte, depois de ter reerguido o Botafogo no Campeonato Brasileiro, consegue fazer uma campanha bastante competitiva e no final o Botafogo demite Renato Paiva para colocar o filho do Carlo Ancelotti. Vai entender, né?